Vamos decodificar a tática do Pablo Marçal? Já já. Sabe, o Pablo inventou uma coisa nova, um jeito novo de fazer campanha. Um jeito que faz a democracia funcionar pior. Esse é o filé mignon do vídeo, o destrinchar de como o Pablo opera. Mas tá na segunda parte, depois da vinheta. É pelo seguinte, não sei quanto a vocês, mas eu chego esse setembro com uma sensação de um cansaço profundo. Então hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Não quero entrar com a minha visão sobre um fato concreto. Eu quero falar sobre uma outra coisa, sobre liberdade de expressão. Mas olha, desarma aí. Não é uma conversa sobre se Alexandre de Moraes está certo ou errado, sobre Twitter, sobre Starlink, sobre Pablo Marçal. É uma conversa descritiva, de olhar o que está acontecendo mais do que dar pitaco sobre o que é o jeito certo e o jeito errado. Vamos tentar pensar sobre todos esses assuntos olhando um pouco mais de longe? Decodificar a tática do Pablo Marçal é super importante para entender o que ele traz de novo para a política. Mas antes eu queria fazer um desafio para vocês. Sei que todos aqui têm convicções a respeito do ministro Alexandre, sobre Pablo Marçal, sobre tudo isso. Mas vamos tentar olhar por outro ângulo? Esquece as suas conclusões, se é a favor ou se é contra. Prometo que não vou tentar convencer ninguém a mudar de opinião. Minha ideia aqui é outra. Vamos todos, cada um, manter as nossas opiniões. Quando a gente é instada a mudar de opinião, imediatamente o cérebro começa a processar. Onde que o cara está querendo me pegar? Onde que é pegadinha aqui no argumento? Por onde que eu consigo responder? Onde é que ele está errado? Imediatamente o cérebro começa a resistir. É normal, todos nós somos assim. Então, por isso que a minha proposta é outra. Ninguém precisa mudar de opinião. Podemos todos conversar mantendo nossas opiniões. E de repente, aproveitando o conforto de podermos manter nossas opiniões, porque é um conforto, podemos conversar também com mais liberdade. O plano aqui não é tirar conclusões, é tentar observar o problema que temos. A verdade é que o mundo democrático está confuso a respeito de liberdade de expressão. A turma da direita costuma dizer que a decisão de suspender o X é uma jabuticaba, uma coisa única brasileira, que nenhuma democracia censura como a nossa, mas não é. Estados nacionais em todo o mundo estão começando a perder a paciência de alguma forma ou de outra com plataformas de mídias sociais. Olha, só uma semana atrás, a polícia francesa prendeu Pavel Durov, CEO e principal acionista do Telegram. Por quê? Na sua plataforma conversam à vontade os terroristas do ISIS, o tráfego de pornografia infantil é um troço imenso. E tudo aberto. Mas o Durov diz que é a favor da liberdade de expressão total. Aí posou na França, o país de Voltaire, e foi preso. A França não se tornou anti-Voltaire. A Quinta República Francesa atual segue diligentemente os princípios dos filósofos do iluminismo que levaram à Revolução Francesa. Esses caras meio que são os inventores da ideia de liberdade de expressão. A primeira língua em que se escreveu uma lista ali dos direitos individuais que o Estado tinha de garantir, incluindo o direito à liberdade de expressão, foi a França. E eles prenderam o Durov. Claro, eles não fecharam o Telegram, é diferente, mas pensa nos Estados Unidos. O Congresso americano aprovou agora em abril uma lei que pode proibir o TikTok no país a partir de janeiro. Teve votos fartos de republicanos e de democratas, além da sanção do presidente Joe Biden. Rola uma briga na justiça que pode derrubar essa lei. Lá é o contrário daqui. Deputados e senadores aprovaram e é a Suprema Corte que pode ou não derrubar. Mas não está claro o que vai derrubar. O TikTok tem a saída de ser vendido para alguém que não tenha contato com o Partido Comunista Chinês, mas aí os chineses dizem que não querem. Se as coisas continuarem como estão, a rede vai parar de circular nos Estados Unidos no ano que vem, em janeiro. Assim como a gente agora abre o X e fica lá o disquinho rodando e não carrega nunca, os americanos vão abrir o TikTok e o disquinho vai rolar sem nunca carregar, igualzinho. Por quê? Porque os deputados, senadores e deputados americanos acreditam que é potencialmente uma arma chinesa de manipulação dos cidadãos americanos. Tem evidência disso? Olha, não. Mas também não é impossível, tá? Meu ponto aqui é o seguinte. Existe uma tensão crescente envolvendo as redes sociais e os governos de democracias. O Brasil não está sozinho. Isso não quer dizer que as três decisões estejam corretas. Também não quer dizer que uma dessas decisões não possa estar correta e as outras duas não, ou qualquer outra mistura nesse meio aí. A questão, evidentemente, é que há um conflito em curso. Vamos pegar o Pablo Marçal, por exemplo. Vocês já pararam para prestar atenção em como que é a tática de comunicação dele? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Esse fim de semana eu entrevistei o Vinícius de Mello, cientista político, doutor pela USP, fundador com Juliano Speyer do Observatório Evangélico. Ele faz uma leitura bastante interessante sobre o público que ouve Pablo Marçal e mostra como nós, da elite cultural, não estamos entendendo nada do que está acontecendo num pedaço grande do Brasil.
Você pode ler essa entrevista agora, está lá no site do Meio. É só assinar. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Como é que o Pablo Marçal opera? Ele chega sempre de mansinho. Sorriso, simpático. Chega lá na Globo News. Nunca achei que ia estar aqui. Chega no Flow, olha pro Igor. Eu sei que você não gosta de mim, mas eu gosto de você. No Roda Viva, nossa, tá aqui um sonho. Espero que não vire um pesadelo. É sempre assim. Eu tô desarmado, mas eu tô com medo de vocês baterem em mim. A partir daí é um passivo-agressivo. Faz aquele jeitinho de goiano, né? Quase um capial, se encolhe na cadeira, olha pra dentro. Tá num casulo. Aí começa a promover o aumento incremental do conflito. Algumas pessoas ficam ali tentando analisar, querem tentar entender quando que o Pablo eleva o tom, se ele ajusta a tática de acordo com o programa. Não é isso. Ele ajusta a tática de acordo com a reação da pessoa. Aí vai dando pontadinhas em todo mundo. Se o Igor do Flow, que é um cara ali mais bonachão, nunca sobe a voz, aí ele nunca sobe a voz, ele assume o chapéu de coach. Se você não sobe a voz, ele se põe numa coisa de professor que ensina. Ele se põe num lugar que está acima de você, ele te usa de escada para transmitir superioridade, sapiência. Só que pouca gente aceita esse tom. Regular o tom é muito difícil com ele, porque se você se irrita só um pouquinho com o jeito que ele fala e responde um tom acima, o Pablo dá uma tréplica, ó, subindo um decibel. Ele provoca para que a pessoa venha, ele quer a briga, ele chama a briga, ele quer criar um ambiente no qual se alguém tem a propensão de estourar, vai estourar. Ele quer irritar. Ele dá tanta corda quanto for necessário, até que tem um nível da Atena, quando alguém perde por completo a linha. Essa coisa passivo-agressiva do Pablo se mostra de muitas formas diferentes. Ele faz insinuações maldosas, por exemplo. Olha para o Boulos sugerindo que ele cheira cocaína, coisa que nunca ninguém disse. Às vezes a coisa é mais sutil, faz um olhar de desdém que diminui o interlocutor. Com o jornalista tem uns truques que ele usa que pra gente são de lascar. Nega ter dito algo que falou e todo mundo ouviu. Você, jornalista, tem a prova, tem o papel, tem o documento, tem a gravação, tem o vídeo. Ele falou, ele fez. Aí o cara nega na sua cara. Ele transforma o troço numa coisa de palavra contra palavra. Só que não dá para mostrar na TV ao vivo o trecho de um documento. A gente, em geral, não tem o momento exato da fala na mão. Precisa de uma reportagem para demonstrar a coisa, mas naqueles 20 segundos de TV é palavra contra palavra. Na reportagem de jornal, o que ele está mentindo fica óbvio. Quem lê reportagem de jornal? A gente fica exasperado quando alguém mente na nossa cara, com aquele jeito de eu estou sendo acusado de uma coisa absurda. Aí, se ele não faz exatamente isso, desarma de outra forma. Você fez tal coisa errada. Ele responde monossilábico. Eu errei. Sou perseguido por esse erro até hoje. E ele salpica isso tudo com umas pitadas de eu errei no passado, não tinha dinheiro para pagar advogado. Foi condenado como estelionatário por enganar velhinhos e tirar dinheiro deles. Eu ganhava só R$300. Eu era um menino que consertava computador. Quando o crime é grande demais, ele volta a fingir ser capial. Não tem mais coach, é um menino com a carteirinha de trabalho, ingênuo, começando a vida. E o mais importante disso tudo é o seguinte, ninguém vê o Flow todo, ninguém vê a entrevista na CNN, na Globo News, o Roda Viva, ninguém vê a coisa sendo armada. O que as pessoas veem são os cortes, os trechinhos do programa. E quando você sai cortando em trechinhos de 30 segundos, o que você tem são 3 tipos de imagem. O Pablo sendo atacado e dizendo, mas por que você está me atacando? Você vê as pessoas perdendo por completo a linha com o cara. E você vê o Pablo respondendo um tom acima a um ataque, mas ele foi atacado. Ele está só se defendendo. Você perde o contexto, perde a situação. Você está pensando naquele produto como um debate de ideias ou como entrevista. Ele não está num debate de ideias ou numa entrevista. Ele está produzindo vídeos de 30 segundos. E olha, ele fala isso abertamente. Ele pertence ao mundo dos 30 segundos, dos 90 segundos. Ele sabe quanto tempo tem de atenção do eleitor e ele entrega algo construído para aquele tempo de atenção, sabe? Nem um milésimo a mais. Para ele é ótimo. Não tá nem aí para entrevista, nem para live. Ele quer cortes. Ele quer aqueles 30 segundos em que joga a faísca e de repente, ó, a chama levanta. Não existe Pablo Marçal se não houver violência. Pablo depende de haver violência. Seu sucesso aumenta conforme o nível de violência aumenta. Ele precisa transformar a eleição na qual está em violência. E para não ser culpado pela violência que ele instiga, precisa simultaneamente preparar o terreno para ser percebido como uma vítima que apenas responde à violência que jogam nele. E a verdade é a seguinte,
Os algoritmos das redes incentivam essa violência, porque no fim das contas o algoritmo quer engajamento. E sabe do quê? Violência envolve as pessoas emocionalmente, deixa todo mundo ligado. Uns por serem contra, outros por serem a favor, mas para o algoritmo tanto faz. Ele só quer saber se aquele conteúdo mexe emocionalmente com você. E aquele conteúdo mexe com todo mundo. Mexe com quem gosta e mexe com quem não gosta. A coisa que o algoritmo evita é a indiferença. A única maneira de isolar Pablo Marçal é ser indiferente aos vídeos dele. E ninguém é. Porque a especialidade do Pablo é manipular uma situação para que aquela situação sempre tenha impacto. Então esses vídeos publicados por milhares de jovens na internet afora estão pipocando nos nossos celulares o tempo todo. É por isso que democracias estão tendo uma conversa sobre redes sociais. E essa é uma conversa muito desajeitada. Seria simples a coisa e democracias seriam facinhas se fosse tudo ali na onda do discurso do Musk, do Durov. Tem de deixar falar tudo, só que as democracias não são fáceis, elas são difíceis. São difíceis não apenas porque às vezes a gente tem de ouvir das coisas das quais não gostamos, e a gente tem. São difíceis também porque precisamos frequentemente fazer escolhas entre que direitos devemos sacrificar para manter outros. Se a gente precisa ter um debate público profundo, como é que a gente lida com um vírus que mata o debate público? Direitos fundamentais estão sempre tensionados. O seu direito acaba quando começa o do outro ou da sociedade. Mas quem disse que essa fronteira é trivial? Ela não tem nada de trivial. E quando aparece um dilema novo que ninguém nunca viu, a gente fica ainda mais perdido, sem respostas. O problema é que nem os Estados Unidos, nem a França, nem o Brasil estão atacando é o seguinte. O problema está no algoritmo que privilegia o conteúdo que engaja emocionalmente. Pablo Marçal pegou a eleição de São Paulo e a transformou num ringue de telequete. Se tornou impossível discutir São Paulo. Vai acontecer de novo. E não tem prisão de Durov ou de Musk, não tem suspensão de rede social que vá resolver esse problema essencial. Enquanto as redes estiverem livres para escolher pelo critério do engajamento emocional que nos mostram, a democracia vai continuar refém. O problema não está no que é dito e não dito, não está na mensagem, está na mídia. Porque o McLuhan estava certo, só anda esquecido. A mídia é a mensagem. Eu tenho uma enorme admiração pelo canal, é por onde eu me informo. Eu aposto muito no streaming. É rápido, direto ao ponto. Poder ter uma newsletter que vem com conteúdo curado, que tem não só fatos e dados, mas também opinião, visão, ajuda a formar o raciocínio crítico que a gente precisa para continuar à frente, continuar liderando processos e pessoas dentro das empresas. Não tem como começar o dia sem ler o e-mail, né? O e-mail é ponto de partida do meu dia, né? Pegar uma caneca de café, sentar, abrir o e-mail, abrir o e-mail do meio e me informar. Eu sempre andei no transporte público no Rio de Janeiro, então o e-mail era a melhor forma de me informar durante a manhã, de saber todas as notícias nacionais e internacionais. É um veículo democrático, onde as informações são passadas com seriedade e veracidade. Quem não segue o e-mail ainda, eu recomendo, sou super fã e espero que vocês sigam fazendo esse trabalho de trazer um lugar diferente, um ponto de vista diferente.